Vou conversar para mim, eu de fora um pouquinho. Vou até encostar a porta aqui, faz aí. Ok. Mas fala baixo. Uma boa tarde a todos, meus amigos e minhas amigas. Se inscreva no canal para receber as respectivas notificações e, acima de tudo, que possamos fortalecer as nossas plataformas digitais e levar conteúdo informativo a toda a classe brasileira, visando não cometer erros não só no processo eleitoral, como no futuro do país como um todo. Veja bem, muito se é debatido a questão da política de preços da Petrobras como algum tipo de razão para falar sobre a questão do preço da gasolina. Há grandes embates quanto a isso e, acima de tudo, impostos estaduais que também afetam a produtividade. Para ver quem está certo nesse debate, basta se ver que em diferentes estados o preço da gasolina é diferenciado. Então, se não existe paridade tete a tete de preço, não há federação nesse contexto. Logo, de quem é a culpa de causar inflação de custo? E muitos se esquecem que nós vivenciamos um período de alta pandemia, onde utilizaram dessas razões para se fazer política. Jair Bolsonaro deixou claro que não queria ninguém em casa. Por que ele deixou claro? Porque ele sabe das consequências econômicas que um país pode passar mediante o mundo. E isso causa grandes problemas de médio e longo prazo. Aí está a Argentina, a Venezuela da vida, que onde você precisa de um pacote de dinheiro para comprar 3 pães. Ora, quem dera se Jair Bolsonaro, de todas as formas, pudesse contar com o apoio do sistema para salvar esta nação dos grandes desmandos causados pela fisiologia política. E outros querem utilizar do pequeno e mero artifício de se dizer que se aliou com a corrupção ou que não pensou nos reais interesses do povo brasileiro. Será mesmo que isso é verdade? Então, vamos puxar a cabeça e voltar alguns anos no tempo. Em primeiro lugar, vocês pensam comigo, no começo do ano de 2020, muito se falava que não chegaria com alto potencial essa doença que se alastrou no mundo, que muitos cientistas ainda não sabem explicar a real conjuntura desta doença e, acima de tudo, de como ele age no corpo de cada pessoa, independente de possuir ou não algum tipo daquilo que se chama de comorbidade. Em segundo lugar, é aquele tipo de situação. Muitos falavam que Jair Bolsonaro só pensa em popularidade. Ora, há um momento em que utiliza esse discurso já é tendencioso, ou seja, que se exploda você, a pessoa, quando está dizendo isso. Não quero saber as consequências, ou seja, o pepino pode até vir, mas você tem que segurar sozinho. Assim é o sistema implantado e assim é que a esquerda progressista gosta de vender facilidades e salvação de pátria às custas da desgraça alheia, sendo que eles não têm qualquer responsabilidade com a coisa pública e muito menos com a probidade. Tanto é que, além de saquearem a nação, criaram grandes déficits, sangrando o Tesouro Nacional com ampla política de subsídios e também de gastos desenfreados, sem pensar nas consequências. É só vocês lembrarem o que dizia a rainha das pedaladas Dilma Rousseff: não temos meta, mas se atingirmos a meta, nós dobramos a meta. Se não há meta, então como que iria se atingir a meta? Aí está a grande incoerência dos fatos. É assim que o governo já sofria as consequências de suas grandes sangrias e, acima de tudo, não estava dando conta de pagar os juros da dívida pública.
Afinal, o PIB já vinha de grande encolhimento e grande quebra de forma significativa de crises econômicas que estavam sendo adiadas e acobertadas por emissão de novos títulos, até que o rolamento excessivo levaram o governo a aumentar a taxa de juros 3 vezes. Esse governo atual, muitos tentam comparar que a taxa de juros chegou a 2%, em 2020 hoje está em 13%. E primeiro é preciso que se entenda o seguinte: no período da pandemia, vivemos um período emergencial. E como consequência, a taxa de juros foi para baixo, com o intuito de estimular a economia, que já não vinha bem das pernas. Então, a única forma do governo conseguir estimular a produção e o superconsumo que aconteceu foi com auxílio emergencial. Mas posterior a isso, quando a inflação fica fora de controle, você tem que cautelosamente subir a taxa de juros. Porque, afinal de contas, mal ou bem, existe um problema macroeconômico mundial. E isso você acaba perdendo investidores e, como consequência, as suas ações caem. Por isso, os juros vão para as alturas. Aí você fala assim: ah, mas o investidor não quer saber de você pobre. Meus amigos, olha só. Investidor existe dentro de economias que têm projeção de crescimento, de geração de emprego e distribuição de renda. Se isso não estiver acontecendo, o que vai ocorrer é recessão. E quando ocorre recessão, você já sabe o resultado. As grandes perdas obtidas no governo do PT é pela política fiscal irresponsável, enquanto esse governo só ultrapassou metas fiscais em período de pandemia, porque além de ter compromisso com a ética moral, faz contingenciamento, reduzindo o custo na própria carne, sem colocar nas costas da população. Logo, não queira culpar a política de preços da Petrobras. Afinal, mais de 30 anos de governos socialistas, nós estamos pagando caro por refinarias que foram doadas a países vizinhos e outras com triplo do preço do valor de mercado. Petrobras sofreu grandes sangrias. Por quem mesmo? Por aquele que diz que colocou a gasolina barata. Mas de todas as formas, o governo subsidiava através de altos impostos e da mesma forma causava inflação de custo. E a longo prazo, nós sabemos os grandes efeitos. Então, meus amigos, não queira culpar o governo, porque, ao contrário de muitos outros, é ano de eleição. E no ano de eleição, um governo que mostra a realidade, buscando soluções, dizendo na mente do povo brasileiro que as coisas estão acontecendo, mas que ainda não está às mil maravilhas, é a prova viva de um governo que tem plano de rumo, de sustentação e metas anuais, para que possamos ter um crescimento sustentável, verdadeiro, e que possamos colher os frutos de uma nação de cabeça erguida. A culpa não é da PPI. Preço do barril de petróleo é cotado a dólar, não é a peso argentino. A crise do petróleo foi de 1973. Nesse tempo não existia PPI. Então, como que de fato a culpa é do governo ou da PPI? Pelo contrário, existe aquele tipo de situação. Petróleo é uma commodity disputada pelo mundo todo. Se houver controle, terá falta no mercado. E com isso o custo será muito maior. O que o Brasil precisa é de desburocratização, reforma tributária e, acima de tudo, sobrevalorização do contexto que envolve uma política de desenvolvimento. Porque a longo prazo, quando nossa moeda tiver maior credibilidade através dos nossos próprios méritos, não manipulando o câmbio, mas também não queimando reservas internacionais, nós estaremos no rumo certo. Inclusive, isso tanto é possível que a moeda real foi uma das que mais valorizaram nos últimos meses. O governo não fez swap cambial. Tanto não fez que os juros da dívida pública foi pago com superávit primário. Não foi pago com as reservas
que hoje estão internamente conseguidas através de transações comuns longe do endividamento. Tanto que a dívida pública, hoje, ela equivale a 392% do PIB nacional. Os governos do PT chegaram a deixar 650%. Então a dívida pública caiu praticamente pela metade, se colocar dentro desse contexto e desse aporte. E é por esse motivo que não estamos mais discutindo estouro da dívida. Criou-se a regra de ouro e, acima de tudo, o governo respeitou o teto sem ultrapassar as metas. E a esquerda era contra a PEC dos precatórios, dizendo que era a PEC do calote. Tá aí o calote para todo mundo ver. Calote de superávit, né? Engraçado. Eu quero saber quando eles fizeram responsabilidade fiscal. O ex-presidiário está tão perdido que diz que é a favor do fim da PEC dos gastos públicos. Então, quem quer estimular o descontrole econômico? O atual governo ou a esquerda que já esteve no poder e quer voltar a causar os grandes desequilíbrios e instabilidade nesta nação? Pense comigo. Sou o Diego Santana, do canal Conjuntura Política e Econômica. Esse vídeo está indo para lá. Coloque sempre à disposição o seu like. Se você concorda ou não, dê a sua opinião. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E vamos fortalecer as nossas plataformas digitais. Um super abraço e uma grande segunda-feira para vocês. Uma semana maravilhosa. Até qualquer hora, que em breve teremos novos vídeos.